o Senhor fala com ele, fala assim: Filipe, você vai em tal estrada, em tal caminho, você vai lá que vai ter uma carruagem, vai ter uma pessoa dentro da carruagem, você aborda aquela pessoa. E Filipe, então, ele vai naquele caminho, vai correndo, né? A pessoa estava, o eunuco aqui, etíope, ele estava dentro de uma carruagem, né? E Filipe estava em forma, né? Deu ali uma corrida, e se emparelhou ali com aquela carruagem. O texto diz que Filipe viu, então, o eunuco etíope que estava dentro da carruagem lendo, né? Possivelmente com um pergaminho na mão ali, lendo um texto bíblico, e Filipe faz a pergunta: você compreende? Você entende o que você está lendo? E ele falou assim: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Entenda o contexto. Ele estava lendo o texto bíblico. E Filipe pergunta: você entende? Ele diz: não, eu não entendo. Se alguém não me explicar, eu não vou entender. E aí, amados, aqui a gente está num cenário em que ele ainda está lendo. Se a gente pega então um cenário em que as pessoas não estão nem lendo as Escrituras, então o cenário ainda fica um pouco pior. E nós nos tornamos, amados, exatamente aqui no papel do Filipe. As pessoas entendem o que elas estão lendo, ou se elas não estão lendo, elas entendem o Evangelho de Cristo de alguma forma. Se a gente fizer uma pergunta dessa forma, ela vai falar assim: não, eu não sei nem do que você está falando. E aí, irmãos, nós precisamos pensar, e nós precisamos nos dispor, e precisamos aí, então, criar as oportunidades para a gente estar partilhando, então, o Evangelho com as pessoas, para estar partilhando a nossa fé com as pessoas. Você fala assim: mas Márcio, por que vocês estão insistindo lá com aquele livrinho, o Evangelho de Jesus Cristo? Por que vocês estão insistindo com o devocional, né, o pão diário? Queridos, porque são ideias, são sugestões, são maneiras de vamos tentar fazer então. Vamos tentar fazer que o Evangelho chegue, que a palavra de Deus chegue à mão de outras pessoas, para que nós possamos fazer isso. Se tiver uma outra sugestão, uma outra ideia, a gente aceita também, a gente trabalha em cima dela, mas nós precisamos, irmãos, ter isso de forma intencional. Eu preciso ter meios, eu preciso criar oportunidades, eu preciso fazer chegar a palavra de Deus à pessoa que está próxima a mim. E se essa pessoa está, voltada ali ao celular, amado, a gente precisa pensar então, como é que a gente entra ali dentro daquele aparelho dela? Não é verdade? Fui fazer um stories essa semana, penso numa luta. Aí mostrei a Paula, ela falou assim: deveria ter uma legenda, deveria ter isso, deveria ter aquilo. Eu falei: pronto, acabou. Falei: só os meninos aqui, jovens e adolescentes. E aí é um desafio muito pertinente a todos os jovens e adolescentes que parece que já nasceram sabendo o manual do negócio de trás para frente, né? Outro dia a Axa foi me mostrar: pai, o vídeo que eu editei. Aí eu peguei, olhei ela no vídeo e tal. Falei: mas sim, qual foi o dia, que você fez o curso, Qual foi o curso? Como é que foi esse negócio aí? Não, eu peguei e fiz. Nasceu o quê? Com o manual embutido do negócio, do aparelho? Eu tento gravar um negócio ali e não consigo? Então, amados, eu estou brincando, mas é sério, queridos. Principalmente a juventude da nossa igreja, que parece que tem uma facilidade, com a tecnologia. O jovem parece que o negócio já nasceu ali embutido, o manual de instrução. Queridos, nós precisamos estar onde as pessoas estão. Outro dia eu digo assim, já tem alguns meses, quem já foi lá em casa sabe, lá em casa tem uma piscina, e vai um rapaz lá toda semana limpar. E o rapaz, pelo menos comigo, ele é bem quieto, assim, bem de pouco falar. E aí um dia eu estava lá, e ele olhou para mim e falou assim: queria falar um negócio para o senhor. Eu falei: vamos lá, pode falar e tal. Ele falou: eu vi o senhor pregando. Você me viu pregando? Eu falei: eu vi o senhor pregando, vi uma pregação sua. Eu falei: foi mesmo? Eu falei: foi. E eu voltei para a igreja. Eu estava afastado da igreja e voltei para a igreja. Eu falei: meu querido, que bom, coisa boa, mas você me viu pregando? Pensei: irmão, ele nunca esteve lá na igreja, o que aconteceu? Ele falou: não, o senhor me mandou um vídeo. Eu falei: eu mandei,
porque também já fazia tempo que eu tinha feito isso, fazia bastante tempo, tinha assim, algo do dia que ele estava me falando para o dia que eu tinha feito, acho que já tinha uns 6 meses. Ele falou assim, não, o senhor me mandou um vídeo, aí depois foi cair a ficha, né? Foi um dia que eu preguei aqui sobre a volta de Jesus, aí Vinícius fez alguns cortes assim, da pregação, tinha uns vídeos tipo de 5 minutos, aí eu peguei um, e aí botei no WhatsApp e mandei para um monte de gente, né? Sabe aquela mensagem que a gente manda de monte? Aí, isso já tinha tempo, isso já tinha acontecido há muito tempo. Quando ele veio falar comigo, eu falei assim, não, mas eu vi aquela pregação sua, ele viu os 5 minutos de vídeo, né? Eu vi aquela pregação sua e aquilo me incomodou demais, eu fazia muito tempo que eu estava afastado da igreja, e eu decidi voltar. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque às vezes nós achamos que algumas coisas são simples demais e que talvez não vai surtir efeito, mas, amado, uma coisa que eu ouvi um pastor americano no seminário falava sempre, ele gostava de usar essa expressão, ele dizia o seguinte: Deus não está preso dentro de uma caixinha de fósforos. Deus não está preso dentro de uma caixinha de fósforo. Ele queria dizer o que com isso? Ele queria dizer que a gente não tem como sondar, imaginar aquilo que Deus pode fazer, da forma como Ele vai fazer. Ele sempre dizia, Deus não está preso dentro de uma caixinha de fósforos. Então, queridos, nós precisamos criar oportunidades, nós precisamos criar maneiras de fazer chegar, que seja um livreto, que seja um devocional, que seja um vídeo, de um cântico, de um louvor, de uma mensagem, algo às pessoas, para que elas então ali possam começar, né, a ter esse momento como o eunuco faz aqui com o Filipe faz com o eunuco. Fala assim, você compreende o que você está lendo? Você dá o livrinho, presenteia a pessoa, depois incentiva ela a ler, ela vai ler. Aí depois você pergunta, você tem entendido o que você está lendo? Eu te dei um livrinho, te dei um devocional, te dei um livretozinho. Você tem compreendido? Você tem entendido o que você tem lido? Alguma coisa assim, outra não. Eu posso sentar com você e te explicar? Você criou uma oportunidade, às vezes, de uma coisa simples. Pastor, eu dei um livrinho desse para alguém, o cara jogou fora. Vai acontecer também, querido. Tá certo? Uns vão jogar fora, outros vão rasgar, outros vão jogar fora quase que na nossa cara. Ok, isso vai acontecer. Mas vai acontecer também daquele que vai ler. Vai acontecer também daquele que vai ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Vai acontecer também daquele que em um determinado momento você vai ser o Filipe na vida dele, que ele vai falar assim, olha só, eu queria que você me explicasse aqui um negócio aqui, é sobre aquilo que você crê. E aí, irmãos, nós chegamos no terceiro e último desafio